have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, meu povo de Deus. Bom dia, segundo dia de play-in. No meu caso, metade de felicidade, metade de derrota, de desespero, até eu diria. Mas, eu tô muito confiante aí no meu Chicago Bulls, que é enorme, e tudo vai dar certo lá na sexta-feira. Mas eu já explico o porquê. Bom dia, Agatha Máximo, tudo bem? Bom dia, Drica. Tudo ótimo. Cá estamos com quase 50% aí dos confrontos finais definidos, né? Falta metade. Tá quase, minha gente. Já temos aí, né, no Oeste, como a gente falou ontem, Lakers enfrentando o Denver Nuggets, reedição da final do Oeste do ano passado. E no lado Leste, ontem, para quem está nos ouvindo logo cedo na quinta-feira, né? Porque eu espero que sim, não temos jogo nessa quinta-feira, apenas na sexta para definição de vez e logo às vésperas de começar o playoff efetivamente. Mas na noite de quarta-feira tivemos aí a definição do confronto do adversário, aliás, de New York Knicks. Atlanta, viu? Bem louca. Philadelphia 76ers venceu o Miami Heat por 105-104. Ficou com a 7ª posição desse leste e enfrentará o Knicks na primeira rodada dos playoffs. Em um jogo, muitas coisas aconteceram. Um jogo até bem equilibrado, principalmente no fim, né? Dado a 1 ponto de diferença. Tivemos muita preocupação pelo lado do Miami logo no primeiro, segundo, quarto. Sou meio ruim de saber, de lembrar onde em cada momento do jogo as coisas aconteceram. Mas foi no começo do jogo em que Jimmy Butler acaba caindo, coloca a mão no joelho, sai com uma cara de dor. A câmera focou diretamente em Eric Spoelstra e Pat Riley. Falei, aquela cara do desespero era um negócio impressionante. Mas o homem jogou aí, né, o jogo todo. Mas não conseguiu parar o Philadelphia 76ers, que vai enfrentar o Knicks, como eu falei. Vamos aos números antes de falar, Agatha. A gente teve aí a maior 6 mudanças de placar, né, de liderança, aliás, durante o jogo. A maior run foi de 9 pontos. O Heat teve a maior vantagem de 14 pontos ali no começo do jogo. O Sixers teve vantagens de 8 pontos ao longo da partida e tivemos o jogo empatado em 5 momentos. Foram 5 momentos em que o jogo esteve empatado. Sixers com 2 rebotes a mais, 49-47, assistências bem equilibrado, 12 steals para o Heat, 4 para os Sixers, 4 blocos para o Heat, 3 para os Sixers, turnovers 15 do Philadelphia 76ers e 13 do Heat. Esses do Heat, especialmente no começo do jogo, teve muitos turnovers no começo do jogo. Aproveitamento de field goal também muito parecido, na casa dos 41-42%. De 3 pontos também muito parecido, 35,9% para o Miami, 34,3% para os Sixers. Foi um jogo de fato muito equilibrado. Pontos no garrafão também muito equilibrado, 46 para o Heat, 42 para os Sixers. De segundas chances, 20 para o Heat, 15 para os Sixers. E nos contra-ataques, 13 para o Miami, 11 para a Filadélfia. Tyler Hero foi o cestinha da partida com 25 pontos. Joel Embiid, pelo lado dos Sixers, terminou com 23. Bam Adebayo com 12 rebotes. Embiid com 15 assistências, 9 para o Tyler Hero, 6 para Tyrese Maxey. Mas, minha amiga Agatha Máximo, o nome desse jogo, de fato, apesar de eu não ter citado ele
aqui nesses números foi Nicolas Batum. 20 pontos vindos do banco, 5 rebotes, um aproveitamento de 58,3% de field goal e de 60% da linha dos 3 pontos, 6 em 10 para o francês, que roubou, eu diria, os holofotes. Todo mundo queria ver Joel Embiid, Jimmy Butler, Tyrese Maxey, e foi ele que roubou aí o protagonismo desse jogo para colocar os Sixers nessa 7ª colocação aí do leste e enfrentar o Knicks no primeira rodada dos playoffs. O Sixers me chama a atenção, Agatha, aqui no primeiro tempo, tá? Não tô falando de primeiro quarto. No primeiro tempo, foram 39 pontos apenas para os Sixers, né? A defesa do Heat estava forçando muito o erro dos Sixers, conseguindo forçar esse erro e capitalizando, né, os pontos em cima desses erros dos Sixers, mas não conseguiu sustentar essa vantagem no segundo tempo. E aí veio o Batum e conseguindo matar a bola em momentos importantes. O Sixers até errou muito no começo, principalmente no começo do segundo tempo, né? Tentando forçar muito essas bolas no perímetro, não conseguindo rodar muito bem a bola, né? Trabalhar ela no garrafão para tentar tirar ela do garrafão com os arremessadores em melhores condições. Mas aí chegou o Batum aí para colocar essa bola. O Heat teve muita dificuldade quando conseguiu encaixar os Sixers, esses contra-ataques, conseguiu começar a matar essas bolas de 3 pontos, e aí a gente teve esse desfecho. Agatha, o que você acha que foi fundamental para os Sixers conseguir reverter a situação do primeiro tempo na segunda etapa para conseguir carimbar aí a sua classificação? Um pontinho aí. Eu tava gritando em casa, mas o Heat é foda também, né? Contra o Celtics, o Tyler Hero vira o Stephen Curry, um negócio impressionante. Começa pelo fato de que Doc Rivers não é o treinador desse time, né? Já entrou em vantagem, né? Mas brincadeiras à parte, a volta de Embiid traz um novo respiro para esse time, e eles sabiam que seria pedrada, né? Mas levando em consideração todos os fatores que você mencionou agora e todas as questões que envolvem esse jogo, individualmente falando, eu diria 2. Primeiro, obviamente, o Batum, que entra no segundo tempo com 3 pontos e termina com 20, né? Terminou com 60% nas bolas de 3. E mais do que isso, é ele que dá o toco final que impede que o Em Tyler cima de Hero quem? arremesse de 3. Tyler Contra Hero. contra o Celtics jamais aconteceria. Negócio impressionante. Exato. O Tyler Hero tenta de todas as formas se desvencilhar. Vem um corta-luz ali em cima, o Batum sai do corta-luz e consegue chegar a tempo, inclusive, para dar esse toco incrível e providencial. Que, como ontem, né, Drica, sacramentou a vitória dos 76ers. Mas temos um grande problema com o Jimmy Butler também, né, Drica? Jimmy Exatamente. Butler, 27% de field goal, claramente machucado, claramente no sacrifício, apesar de, além de tudo que fez, ainda ter 5 roubos de bola. Hoje, passa por uma cirurgia, olha eu já gorando o homem. Passa por uma ressonância, um raio-x, tudo que precisa ser feito, porque há uma suspeita de lesão ligamentar no Aí joelho, fudeu. Aí fudeu. tá? Isso aí é bem complicado. Então, muito provavelmente não joga o próximo confronto. Isso ainda me faz manter o Miami Heat favorito contra o Bulls, Você. mas Eu já vou não falar. mais Eu, importante, né? eu já vou falar, antes da gente chegar no segundo confronto, que a Agatha Máximo tem desprezado o Chicago Bulls nesse podcast, hein? Você será punida, se Deus quiser, na sexta-feira. Eu sinto que mesmo sem Jimmy Butler, o Heat ainda é um melhor time e especialmente ainda tem um melhor treinador, né? Eu nunca me esquecerei, um beijo Billy Donovan, que quis sair do Oklahoma porque falou que não gostaria de desenvolver jovens e passar por um rebuild. E tá aí, ó, brigando por um play-in, enquanto a gente terminou a conferência em primeiro lugar. Mas enfim, o
o próprio time do Miami Heat chutou muito parecido com o 76ers na maioria das coisas, né? Se você olha para a porcentagem de bola de 3, 35-34. Porcentagem de field goal, 42 a praticamente 42, 41,9. Quase o mesmo número de turnovers. O Heat foi muito melhor, assim, quando a gente olha para estatísticas cruas, óbvio, né? Em roubos de bola, um time que é conhecido por isso, né? Mas temos a volta de Joel Embiid. Inclusive, Drica, fatos. Eles voltaram. Eles voltaram. O Embiid na pós-temporada tem 413 field goals completos feitos, né? Acertados. 413 cestas. Sabe quantos lances livres ele tem, Drica? Vai. Eu tenho. 414. Cara, eu vou me manter em silêncio pra não atrair Aí hate. eu vou deixar aberto a interpretação disso. Seja porque ele é de fato um jogador que recebe contato e toma falta, seja porque ele é um jogador que valoriza esse contato e consegue garantir a falta, seja porque é um jogador que chora demais e consegue as faltas, ou talvez um misto disso tudo. Não importa, o que importa é que, de fato, é um volume enorme de arremessos e de lances livres, né, que fazem a diferença. Mas também não acho que tenha sido o caso ontem. Não foi uma disparidade muito grande nessa estatística. Se você pegar, foram 19 lances livres tentados para o Miami. Aí sim, 14 apenas acertados, foi 73%. Acerta 2 aqui, a história do jogo teria sido muito diferente, né? Muitos jogadores errando lances livres. E aí, jogadores também que... Haywood Highsmith, o próprio James Harden Jr., 1 de 2, e o próprio Embiid também errou um lance livre. E o Caleb Martin conseguiu errar os 2 dele. Do outro lado, você tem um time que arremessou 23. Então, assim, 4 lances livres a mais. Mas acertou 21, né? 91%. Um time que está acostumado a capitalizar essas chances, porque sabe também a importância que elas têm para dentro do esquema tático do 76ers. Todo mundo ali deve saber essa estatística do Embiid que eu acabei de falar, e todo mundo sabe o quanto que isso precisa valer, né? O quanto isso precisa ser usado como tática dentro da partida. E aí, ontem foi um jogo, especialmente, Drica, que não foi dos dois grandes protagonistas, né? Para além de o Nicolas Batum ter ido bem, o Jimmy Butler e o Embiid combinaram para 31% de field goal ontem. Não foi o jogo dos principais personagens dessa partida, de forma alguma. Apesar do Embiid ter terminado como cestinha, 23 pontos, foram 6 de 17, né? E contribuiu, obviamente, com 15 rebotes, mas ainda não conseguiu encaixar o jogo pré-operação, o que para mim também não é um problema nenhum. Não acho que isso vai demorar a acontecer, viu? Voltar ao ritmo de jogo. Mas Therese Maxey também não foi bem. 1 de 6 nas bolas de 3, 16%, terminando com 19 pontos. Ninguém teve uma atuação muito expressiva, nem pelo lado do Sixers, nem pelo lado do Miami Heat. E aí, para mim, o resumo, Drica, até pra gente ir pra outra partida, disso daqui ganhou quem errou menos. E quem errou menos no final das contas foi o 76ers, especialmente no tocante a essa parte dos lances livres, né? Até para efeitos de comparação, porque eu falei de bastante gente do 76ers. O Tyler Hero, coitado, 9 de 27, 4 de 14 nas bolas de 3, 28%. E foi o cestinha. Então, assim, ninguém teve uma grande atuação, com exceção de Nicolas Batum, a ponto de falar essa pessoa desequilibrou completamente o jogo. Mas o Batum foi bem, mas terminou com 20 pontos. No outro jogo, essas coisas já aconteceram, né, Drica? Eu só queria dizer que o Jaime Jaques Jr., que ontem eu até citei ele ontem, em algum momento que ele poderia
ajudar. Quando a gente fez os nossos palpites, né? Ele veio bem do banco, né? 15 pontos, 5 rebotes, 2 assistências. Eu acho que essa primeira partida ela teve um equilíbrio, mas um equilíbrio com a régua do meio para baixo, não do meio para cima, né? Que é o que a gente gosta. E qualquer um dos dois times poderia ter avançado ontem, justamente por isso, porque os protagonistas não foram protagonistas. Claro, né? Tem o fator Jimmy Butler ter se machucado e tem o fator Joel Embiid não tá 100%. Para mim é claro que ele não tá 100%, principalmente no que diz respeito ao retorno dele para a quadra defensiva. Teve momentos que era visível que ele não está 100%. Se isso é uma questão de ritmo de jogo ou de fato não estar 100%, a gente vai ver nessa série contra o New York Knicks, que vai ser realmente muito, muito pegada, principalmente pelo que New York Knicks está jogando. Não foi o vice-líder desse leste à toa. Mas vamos para a segunda partida? Porque na segunda partida nós tivemos um Chicago Bulls absolutamente amassando o Atlanta Hawks. Mas amassando, minha gente. Quem ficou até o final viu um negócio absurdo. 131-116 para o Chicago Bulls, sem que DeAndre DeRozan precisasse trabalhar, tá, minha gente? Não precisou, até porque ela vai trabalhar bastante no próximo jogo. Foi poupada nesse jogo. Maior liderança do Chicago Bulls na partida foi de 23 pontos e no Atlanta Hawks foi no começo do jogo, na primeira cesta, diga-se de passagem, 2 pontos. Foi no único momento em que a liderança mudou, a partir do momento que Chicago Bulls assumiu a liderança, não largou mais. A maior run foi de 14 pontos e em 5 momentos nós tivemos o jogo empatado. Então foi realmente um massacre aí do Chicago Bulls, que teve 47 rebotes contra 34. Foram 6 steals contra 4, 8 blocos contra 2, 7 turnovers pelo Chicago Bulls, 9 para o Atlanta Hawks. Quase 57% de field goal para o Chicago Bulls, 45% para o Hawks. 42% de 3 pontos contra 29%, quase 30%. 80% na linha do lance livre para o Bulls, 82% para o Hawks. No garrafão, massacre, 72 pontos para o Bulls, 44 para o Hawks. Na segunda chance, 13 para o Hawks, 11 para o Bulls. E em pontos em contra-ataque, em cima do erro adversário, 19 para o Bulls, 14 para o Atlanta Hawks. E o MIP dessa temporada, assim espero, terminou a partida com 42 pontos. Estou falando dele, de Coby White. Coby White terminou a partida com 42 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 2 steals, 71% de field goal, foram 15 em 21 e 42,9% na linha do perímetro. O Dosunmu terminou com 75%, tá? No perímetro, 3 em 4. 42 pontos para o Coby White, 24 para o Vucevic, 22 para o DeRozan, 19 para o Dosunmu e 6 para o Caruso, entre os iniciais aí do Chicago Bulls, que veio com 18 pontos do banco, 10 para o Jalen Green. Pelo lado do Atlanta Hawks, nós tivemos o DeJounte Murray com 30 pontos, Trae Young com 22 e 10 assistências, Clint Capela com 22 pontos e 17 rebotes, 21 pontos para o Bogdanovic e apenas 5 pontos de Bruno Fernando vindo do banco e 8 para o Matthews. Coby White acabou com o jogo, basicamente, mas acho que tem alguns fatores aqui que a gente, né, pode avaliar. O Chicago Bulls foi de uma intensidade absurda, não deixou, assim as estatísticas mostram, né, não deixou o Atlanta Hawks jogar, mas de fato não deixou, capitalizou os erros do Hawks. Trae Young também não tá aquela coisa toda, inclusive a gente não gosta disso aqui, né, daquele lance de o time tal joga melhor sem o jogador tal, mas de fato o Atlanta Hawks, nos momentos em que o Trae Young não estava na partida, conseguiu jogar mais, conseguiu ter um jogo mais coletivo, porque quando o Trae está
na quadra, tudo passa por ele, então acaba aprendendo mais o jogo do Heat, principalmente contra um time como o Chicago Bulls, que ontem estava realmente defendendo bem, estava conseguindo ter velocidade na transição, estava dominando o garrafão, Kobe White tendo muitos recursos, né, para jogar, seja da linha do perímetro, seja dentro do garrafão, conseguindo rodar, espaçar bem a quadra. Então, quando o Trae Young estava em quadra, o Atlanta ficava de fato, né, preso. O Quinn Snyder não teve muito o que fazer. E esse aproveitamento, né, fez valer a força do United Center, atropelou, passou como quis aí pelo Atlanta Hawks e vai ter um desafio e tanto na sexta-feira contra o Miami Heat muito bem treinado, que mais uma vez nós vamos ter no banco aí uma diferença abissal aí, né, de treinadores, e com essa, né, expectativa, deixa eu só talvez explicar a minha fala, expectativa não no bom sentido, tá? Porque a gente odeia quando temos jogadores machucados, mas pelo lado do Chicago Bulls, muda de figura o jogo com e sem Jimmy Butler, né? Agatha, queria que você se explicasse, né? Porque eu gostaria de dizer que você apostou contra o Chicago Bulls. E ontem, minha gente, no começo do jogo, ela falou. Eu disse: meu Chicago Bulls é gigante, vai vencer. Agatha Máximo disse: não confie nisso, afinal, Chicago Bulls é Chicago Bulls. Explique-se, Agatha Máximo. Drica, pra mim, a grande explicação desse Hawks é que eles desistiram. Eles não querem mais jogar juntos e eles não têm muito interesse em tentar novamente. Tem 3 jogadores aqui dentro desse Hawks que eu salvaria de um naufrágio. DeJounte O Murray, mas resto, quem? DeJounte Murray, Clint Capela, que sempre entrega 73% de field goal, 17 rebotes, mais 4 assistências. Para mim, um dos grandes, excelentes pivôs protetores de aro, né? Já foi líder da NBA em toco e afins. Pega muito rebote e não merece estar afundado em um time desse. E Bojan Bogdanovic. Sempre entrega. Ontem não arremessou tão bem para 3 pontos, mas mesmo assim, terminou com 21 pontos, 4 assistências, 5 rebotes e chutando aí 44 de field goal. Continua sendo um grande passador, também consegue bater para dentro, é um jogador que eu gosto e admiro. E, enfim, tem futuro na NBA ainda. Talvez numa reconstrução desse time ou em outro time, né? Mas o Atlanta Hawks deu 3 piques de primeiro round sem proteção para o Spurs, que já tem Victor Wembanyama, em troca do DeJounte Murray. Que bom que o DeJounte Murray tá pelo menos tentando fazer alguma coisa para não ficar tão feio assim para essa franquia. Mas o Trae Young desistiu, Trica. Essa pode ter sido a última partida do Trae Young pelo Atlanta Hawks. Um time que nadou, morreu na praia, um time que tinha muito mais potencial do que o que entregou. Não chegou ao nível que a gente esperava e não chegou muito por conta dele. Eu acho que tem diversas situações em que a gente não pode responsabilizar uma só pessoa, né? Mas esse caso não é um deles. Nesse caso, eu responsabilizo o Trae Young pela falta de liderança, pela falta de exemplo e pela falta de vontade, pela falta de evolução também. A gente entra num NBA em que muita gente ainda questionava se a troca com o Luka tinha sido válida para os 2 lados, tinha sido interessante. E até um determinado momento, Drica, até uma determinada temporada, é óbvio que para mim o Lucas sempre foi melhor, inclusive estive nas trincheiras para brigar com muita gente, né, inclusive gente muito próxima, mas em até um determinado momento podia se falar em Trae Young, pelo menos, ainda valendo a pena, né. A Atlanta trocou, não deveria ter trocado, mas pelo menos o cara que ficou foi o Trae Young. Pelo menos o cara que ficou calou o Garden. Passou de fase, entregou jogos excelentes de playoff. Mas ele parou nisso, e ele parou naquela curva de evolução e não evoluiu desde então. Só que o Trae Young de hoje,
que é o mesmo do passado, não tem mais tanto espaço na NBA. A gente já tá anos-luz à frente. E a resistência que ele tem em se dedicar defensivamente, tem clipes dos jogos, Drica, de ontem, de lances do jogo de ontem, que é triste de assistir. Um jogador de basquete do calibre de Trae Young, com o salário de Trae Young, se dedicar tão pouco a uma parte do jogo tão grande hoje em dia, né, que é a parte defensiva. Mas Ele é estatisticamente o pior jogador da liga defensivamente na posição dele. E ele não parece incomodado a ponto de querer mudar de alguma forma esse título que deram, né? E para além disso, Drica, quando você não tem uma noite ofensiva completamente grotesca, que é aquilo que se espera de Trae Young, uma vez que ele não contribui nulo da defesa. defensivamente, exatamente, você tem uma disparidade absurda, e é isso que aconteceu. Para mim, essa é a resposta. Não existia vontade de defender, e agora também não existe vontade de atacar. Falta muito dos dois. Deu 10 assistências, mas aquele Ele fogo, aquele ímpeto que existe em Trae Young não existe mais. E pra mim, esse foi a última partida dele com a camiseta do Hawks, tá? essa questão ofensiva que você falou é nítida, né? Foram 4 de 12 nos field goals, 33%, e 3 de 8 da linha dos 3 pontos. Então, assim, né, o que acontece? Não, ele pode até ter distribuído essas bolas, porque, como a gente falou, de fato, o jogo passa pela mão dele quando ele está em quadra, né? O time é muito dependente dele nesse sentido, até por uma questão de personalidade dele, né? Ele quer que o jogo passe pela mão dele, embora o Hawks tenha DeJounte Murray, tenha outros caras aí que estão jogando melhor que Trae Young, mas o jogo precisa passar pela mão dele. Mas ofensivamente e de maneira eficiente, não aconteceu, né? Inclusive, o plus-minus de Trae Young foi o pior da partida, menos 27 para o Trae Young, né? Então, ou seja, como que o cara da franquia, né, que deveria ser, aliás, o cara da franquia, tem esse impacto quando, na verdade, ele precisaria, seria obrigação dele ter o impacto que ontem teve o Kobe White para o Chicago Bulls. Então, de fato, assim, se a gente teve na noite anterior a sensação de que foi a última vez que vimos Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green juntos, a noite de ontem traz essa sensação de que é a última vez que a gente vê Trae Young com o Atlanta Hawks. O que vai ser de Trae Young? Isso aí é uma discussão que a gente vai ter depois, né, Agatha? E graças a Deus, né, Drica? Ontem eu ainda postei, né, no Twitter, eu ainda vim cobrar. Falei, como era interessante a época que metade desse site dizia que o Trae Young era melhor que o Luka Doncic. Mas é uma pena que absolutamente todo mundo sumiu da face da terra. E aí teve um corajoso, vou deixar até um beijo pra esse homem, João Vif, falou aqui, ó, continuo achando Meu isso. Deus, como Tô assim? meio louco, então minha opinião é inválida, mas acho o Trae melhor que Doncic. E aí eu dei Como? um pequeno Como? conselho de que ele assista jogos da NBA Meu pra Deus. embasar esse fundamento, porque hoje Não dá. não é mais uma competição, né? Não. Não é mais uma De competição, não tem nem maneira. o que discorrer aqui, não é mais uma competição. Nunca, pra mim nunca foi. Você sabe, você tá de prova que pra mim nunca foi uma competição, mas hoje pior ainda, assim, é algo risível de se dizer. As comparações feitas na internet, elas são de fato, sim, a gente não pode levar a sério, né? Compararam Trae Young e Luka Doncic, compararam Kyle Kuzma e Jason Tatum. Enfim, muitas comparações que a gente não vai se estender aqui, até porque acabou-se o episódio de hoje, gente. Temos, então, só para recapitular e para a gente finalizar, pelo lado oeste, como a gente falou, Los Angeles Lakers enfrentando Denver Nuggets e o outro confronto, né, o adversário do OKC sai do jogo entre Pelicans e Kings, que acontece na sexta-feira, vulgo amanhã. E no leste, 76ers enfrentando o New York Knicks e o adversário do Boston Celtics sai do jogo entre Chicago Bulls e Heat.
passar a agenda para vocês, porque como não temos jogos hoje, quinta-feira à noite também, obviamente não teremos episódio na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira, 8 horas da noite, Bulls e Heat, lá em Miami, então DeAndre DeRozan vai precisar trabalhar. E 10h30 da noite, Sacramento Kings e New Orleans Pelicans para definição dos adversários de Boston Celtics e OKC, vulgo melhores times de suas conferências, vulgo nossos times. Agatha Máximo. É isso então, voltamos no sábado de manhã cedinho para que vocês saibam a exceção, né, Agatha Máximo, porque como a gente falou, os episódios diários eles serão de segunda a sexta. A exceção é porque vai ser a definição aí, né, dos adversários dos nossos times, aliás. E ainda E aí, tá tranquilo, por exemplo, amanhã a gente não grava, né? exatamente. Depois não vai acontecer Ah, mais. recado, Drica, recado importante. Orelo. Voltamos com a Aurelo, né? Exatamente. Voltamos aí, temos textos todas as semanas, mais de um. Não vou dar um número, porque a gente tem um grande problema em quantificar o que a gente vai fazer durante a semana, mas Exatamente. na semana, isso com certeza. E voltamos com os episódios exclusivos. Já tem episódio novo, um episódio que compara um pouco da atuação tanto do Allen Iverson quanto do Lewis Hamilton nas suas respectivas ligas e esportes, para além do esporte, né? Para impacto cultural e de falar de pautas que abordar pautas aí que poucas pessoas abordam e as respectivas consequências de fazer isso também, né, Drica? Mas é isso. Ouçam a gente na Aurelo, nos apoiem e aproveitem porque voltamos. Um beijo. Um beijo, gente. Até sábado.